Chegando aí, vamos começar a primeira live ninja, comigo falando só, né? Hoje sem treino, mas depois a gente vai fazer uma live treino, né? Tava pensando em a gente fazer uma live com o meu treino para vocês, quem sabe poderem treinar junto, acompanhar aí. O que vocês acham? Comenta aí. Bom dia aí, pessoal que tá chegando. Vamos começar? Então, essa primeira live que eu estou realizando aqui hoje é para contar para vocês hoje um pouco da história da escola de ninjas, um pouco da escola da história do dojo, né? Muita gente pergunta, né? Sempre quando eu mando abro uma caixinha de perguntas, o pessoal fala assim: conta a história, né? Da escola de ninjas, do dojo, como foi que começou tudo, né? E a história é um pouco comprida para falar assim de uma caixinha de pergunta, né? Mas numa live dá para falar de boa. Primeiramente, o dojo ele começou quando eu virei shidoshi. Como funciona isso, né? Bom dia aqui para quem está chegando. Como que funciona esse processo dentro da Bujinkan? Dentro da Bujinkan funciona assim: a pessoa, quando ela adquire a faixa preta, ela pode dar aulas. Só que tem que ter um professor superior, né? A gente chama de professor que fica responsável por aquele dojo, por aquele lugar onde aquela pessoa vai dar aula. Então, por exemplo, a pessoa, faixa preta, ela pode dar aula, mas ela não pode fazer exames ainda em outros alunos. Então ela tem que ter alguém responsável por ela, tipo quinto dan, sexto dan, sétimo dan, de quinto dan para frente, que seja um shidoshi, que aí sim ele possa estar responsável e ele vai fazer os exames daquele professor, né? Eu acho que é semelhante, né, em algumas outras modalidades aí. Comenta aí pra mim se vocês sabem aí como que é no judô, no karatê. Eu não sei muito bem, mas eu acho que é semelhante, né? Tem que ter um professor que ele é responsável por aquela região, ou que ele é responsável, de repente tem a federação, né, que faz isso. Na Bujinkan é assim, tem um shidoshi ou shihan que é responsável pelo professor, que é faixa preta, e é esse shihan ou shidoshi que faz os exames. Enfim, quando eu virei shidoshi, eu passei no saque teste, virei shidoshi, quinto dan, aí eu pude ter a permissão para abrir um dojo, para ter um dojo só meu. Perguntando da arte, Bujinkan, ninjutsu. O karatê, o responsável precisa ser terceiro dan. Interessante, legal. Então, o que acontece? Assim que eu obtive a quinta graduação, o quinto dan, vou tomar uma água aqui que a minha voz tá ruim. Assim que eu obtive a quinta graduação, o quinto dan, eu pude abrir o dojo. Antes eu dava aula numa academia de judô. Então tem uma academia de judô aqui em Ribeirão Preto, né? E eu dava aula lá. E é interessante que a escola de ninjas nasceu na minha cabeça, mas nasceu através da observação que eu fazia do judô. Nessa academia de judô, era uma academia que tinha muitas crianças que treinavam e tinham várias turmas. Então eu observava como que eram as aulas para criança. Então eu observava essa parte lúdica, né, que o professor ele utilizava para dar aula para criança. E eu percebi que o professor muitas vezes ele saía completamente do judô e entrava numa outra parte lúdica para conseguir assim a atenção das crianças. E eu pensava assim: poxa, mas o ninjutsu ele é tão rico em informação técnica e treinamento que a parte lúdica ela já está dentro do ninjutsu. Eu não preciso sair fora do ninjutsu para dar aula para criança. Aí foi quando eu comecei a montar um método, comecei a estudar e montar o meu próprio método para dar aula para criança. Então, tudo começou através da observação. Certo? Tá falando aqui, né, que a federação vinculado, primeiro dan, se dá com o professor, terceiro dan em diante. Interessante. Obrigado aí pela informação. Então,
eu comecei a observar as aulas de judô para criança e vi que eu poderia, através das minhas aulas de ninjutsu, eu poderia agregar muito mais dentro da própria prática do ninjutsu, sem ficar saindo da aula. Porque o que eu vejo bastante, assim, o que eu via bastante naquela época, era, por exemplo, o professor ele ia dar uma aula de judô, e aí ele pegava uma bola de futebol e dava para as crianças jogarem bola e se aquecerem no tatame jogando bola. Então, tipo assim, saía completamente fora da realidade do judô. Então, assim, eu pegava esses exemplos que eu não concordava e falava assim, não, mas isso tem que ser diferente, tem que ser trabalhado dentro da modalidade, né? Através dos próprios exercícios da arte marcial, da modalidade em si. E foi quando eu percebi que eu tinha que fazer essa mudança, né? Eu tinha que criar algo voltado dentro do ninjutsu, né? E eu percebi que dentro do ninjutsu tem muitos aspectos, o treinamento inteiro ele já tem uma parte assim lúdica muito forte com as crianças, né? Então eu não ia ter trabalho nenhum para dar aula para crianças. Começou com essa observação. Eu dei aula nessa academia de judô por um tempo e lá eu tinha uma grande dificuldade. Como eu dava aula 3 vezes na semana, e os meus horários eles já eram pré-determinados, então o que acontecia? Eu fazia anúncio não, né? Eu fazia lá um desenho, fazia lá um cartaz, colocava no Facebook, anunciando que tinham aulas para crianças também. E a minha turma eu tinha 2 turmas, né? Uma que era de sábado e outra que era segunda, quarta e sexta, eram 4 dias na semana. O problema é que as pessoas que viam meu anúncio, viam que tinha aula para criança, elas iam até a academia de judô, e quando chegavam na academia de judô, elas eram direcionadas para o judô, elas não eram direcionadas para o ninjutsu, né? Então, olha, volta a tal horário que tem aula de ninjutsu. E infelizmente o professor ele fazia assim, falou, ó, tem aula de judô agora, ou tem aula de judô daqui 10 minutos, ou tem aula de judô amanhã, então vem na aula de judô, que aí você treina judô. Então, o professor ele já direcionava a criança para o judô. Então, a minha turma ela nunca rendia, ela nunca crescia de jeito nenhum. Então, assim, eu fui me frustrando um pouco, né, no começo por causa disso, né? Eu fui assim, ficando assim, a minha turma não conseguia fazer a turma crescer, porque não tinha como, né? Tinha um desvio ali de rota ali. Bom dia para quem está chegando agora. Nessa live eu estou contando sobre o nascimento da escola de ninjas, da onde que eu tirei essa ideia para criar a escola de ninjas. Estou contando um pouquinho aqui do começo, tá? Quando eu comecei a dar aula em academia. Então, eu me frustrei bastante porque todos os meus alunos eles eram desviados, as pessoas que vinham com interesse para fazer a aula, né? Elas eram desviadas e eu não conseguia aumentar minha turma. Isso me fez, essa dificuldade me fez querer abrir um dojo meu próprio. E aí eu aluguei um espaço, saí da academia onde eu estava dando aula, levei os poucos alunos que eu tinha para esse espaço. E no começo, tudo é difícil. Eu fiquei por volta de 5 anos num lugar dando aula. Era um dojo assim pequeno, um lugar pequeno. E a quantidade de alunos que eu tinha não dava para pagar o aluguel do espaço. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 5 anos, eu falo assim que eu fiquei 5 anos dando aula de graça. Por quê? Porque os alunos que eu tinha não dava para pagar aluguel do dojo, não dava para pagar água, luz, todos os gastos. Então, eu tirava a grande maior parte do meu bolso, né? Então, assim, o fluxo de alunos sempre é muito grande nas artes marciais, né? Entra, sai. Porque a arte marcial é algo que é para a sua vida toda, é algo que você adquire resiliência treinando, né? Então, assim, você não vira faixa preta da noite para o dia. Você precisa de um tempo para se dedicar e para treinar. E mesmo depois que você chega na faixa preta, não acaba na faixa preta, tudo continua, né? O processo, o caminho é um caminho para a vida toda. Enfim, se vocês quiserem ir mandando perguntas sobre o assunto, pode ir mandando que eu vou respondendo, tá bom? Enfim, eu fiquei 5 anos dando aula de graça nessa academia, no meu dojo,
E quando estava em 2019, começou em 2015 o dojo. Quando foi 2019, era o último ano, era o quinto ano, 2019, eu fui para um seminário na Argentina, um seminário com um Shihan, um Dai Shihan japonês, o Dai Shihan Nagase. Para quem quiser pesquisar sobre o Dai Shihan Nagase, ele é um Dai Shihan que ele é especialista em Bo Shuriken, ele tem uma prática muito boa de Bo Shuriken. Então, eu fui treinar com ele na Argentina. Voltando da Argentina, eu e minha esposa estávamos pensando em procurar um local novo para sair de lá, né? Porque aquele bairro não estava... a gente via assim que o bairro não estava condizendo com o lugar onde eu deveria abrir um dojo, né? Então eu fiquei 5 anos ali. Chegamos, procuramos na internet e achamos um espaço, alguns espaços, né? Um deles era esse que eu estou aqui agora. Para vocês terem uma ideia, aqui estava bem ruim aqui, esse lugar aqui, onde vocês veem os vídeos do nosso dojo, onde eu estou agora, né? Então, assim, essa parte do teto que vocês veem que tem essa proteção aqui, tava caindo tudo, a pintura não estava boa, a iluminação não tinha iluminação, tava com muita coisa para arrumar, né? O espaço aqui é bem maior de onde eu estava. Aí, o nosso dojo fica aqui em Ribeirão Preto, aqui, no bairro da Lagoinha. Aí, o que eu fiz? A gente fez uma proposta, né? Fizemos uma proposta. Um detalhe importante é que isso foi em novembro de 2019. Guarda essa data aí que é importante. Novembro de 2019. Quando a gente fez a proposta, fiz a proposta já sem imaginar, sem pensar que fosse dar certo. Vou reconhecer para vocês, tá? Eu não imaginava que fosse dar certo. Fizemos a proposta, não deu 10 minutos, a pessoa da imobiliária ligou, né? Falando que o dono tinha aceitado, concordado com tudo. E a proposta era assim, era que ele arrumasse todo o local e eu ainda pedi para baixar o aluguel, tá? Essa era a proposta para eu vir para cá, para eu sair de lá e vir para cá. E o dono concordou de prontidão, então assim, eu tomei isso como uma coisa divina, né? Como falei, olha, tá tudo encaminhando para isso, então a gente vai mudar para lá. E foi a melhor coisa que a gente fez. A gente saiu de lá, mudamos para cá, guarda a data. Isso foi em novembro de 2019. Dezembro de 2019 nós começamos a trazer as coisas para cá, começamos a montar, vocês veem as paredes que tem aqui, as armas, tudo veio de lá, tudo veio do outro dojo. Até mesmo essas paredes aqui eu trouxe de lá, tá? Não tinha recurso financeiro para fazer tudo novo, né? Então eu reaproveitei tudo que eu podia reaproveitar. Eu fui reaproveitando, né? Quando chegamos aqui, abrimos aqui em janeiro de 2020. O que veio em março de 2020? Isso aí, veio a pandemia. A gente abriu em janeiro. E detalhe, quando você sai de um local e vai para outro local, os professores que já fizeram isso vão saber, se já aconteceu isso com algum professor que está me vendo aí, comenta aqui para eu saber. Mas quando você sai de um local e vai para outro local, você sempre perde aluno. Então eu já não tinha muitos alunos. E aí eu perdi 30% dos meus alunos, ficaram pelo caminho, tá? Só de você mudar de local. E olha que Ribeirão é grande, mas não é tão grande assim, tá? E o bairro não é tão longe assim, coisa de 10 minutos de um local para o outro. Quando a gente veio para cá, a gente veio já com 30% a menos de aluno. E aí em março chegou a pandemia. Vocês já imaginaram o que aconteceu, né? Muitos dojos, muitas pessoas fecharam. O que eu fiz para sobreviver à pandemia? Primeira coisa, eu fidelizei meus alunos da seguinte maneira: eu vou dar aula para vocês online, né? Então, o que eles poderiam fazer em casa? A gente tem na Bujinkan, tem muitas armas, né? Então, o que eu fiz? Eu entreguei as armas para eles. Leva um bo, leva um rambô, leva uma espada, leva shuriken para você treinar, leva o que você puder treinar na sua casa.
Então eu entreguei arma para eles, em casa eu passava os treinos no dojo, então eu vinha para cá, filmava e mandava para eles. E assim foi durante o período ali inicial da pandemia. Logo depois disso, começou a ter uma flexibilização para poder abrir, né? Então os alunos que estavam comigo na pandemia, esses não saíram. Isso foi legal, tá? Isso eu agradeço muito aos meus alunos por eles não ter saído nessa época, por eles terem entendido estar em casa, estando em casa, né? E praticando em casa, né? Então eu sempre trocava a arma deles, né? Ó, você vem aqui, retira aqui comigo, pega aqui a arma, leva outra, ou já leva tudo e treina em casa, né? Cada um era de um jeito. Quando foi flexibilizando, respeitando ainda o período pandêmico, o que eu fiz? Eu comecei a dar aula particular para cada um deles. Então pensa como que era a minha rotina. Eu trabalhava no meu serviço, né, na Polícia Penal, né? Lá não parou, tá? Lá continuou direto. Trabalhava lá e eu atendia um aluno por hora. Então eu saía de lá, vinha para cá e dava tipo 5 aulas depois que eu saía do meu trabalho. Lá era 12 por 36, trabalhava 12 horas, descansava 36 horas. Então nos meus dias de folga eu passava praticamente o dia todo dando aula. Eu dava aula de manhã, dava aula de tarde, dava aula de noite. Uma aula para cada aluno. Então pensa você vir no dia das 7 aulas, uma para cada aluno. Era cansativo, né? Mas foi assim que a gente sobreviveu à pandemia. Foi assim que eu sobrevivi à pandemia. Então eles vinham para cá, como a gente tem uma gama de armas muito grande, eles treinavam bastante armas. E arma você tem uma certa distância, dá para você treinar tranquilo, né? Então foi assim no começo, certo? Eu já tinha montado essa ideia toda que vocês veem de escola de ninjas. Ela nasceu o nome nasceu nessa época de pandemia, certo? Esse nome escola de ninjas, ele nasceu na época da pandemia, né? Por quê? Porque as pessoas, elas ainda não conhecem o ninjutsu, não conhecem a Bujinkan, o que é Bujinkan. Então assim, você treinar uma arte marcial que pouca gente conhece, falar Bujinkan, falar ninjutsu, a pessoa fala assim, mas o que é isso aí? As pessoas conhecem outras coisas, outras artes que são mais conhecidas, né? Judô, karatê, jiu-jitsu, tudo isso aí. Agora, você falar de uma arte marcial que é tradicional, que é mais antiga que todas elas, então tipo assim, você tem que fazer um esforço muito grande, contar uma história muito grande, né? Treino Kung Fu na pandemia, meu Shifu, a parte mais complicada era de editar o vídeo depois de gravar. Tem que aprender a editar vídeo, viu? Eu aprendi tudo isso daí, viu? Na pandemia, tive que aprender a ser filmmaker, tive que aprender a editar vídeo. E é tudo isso aí, dá bastante trabalho, mas faz parte, hoje em dia faz parte, viu? Então o que aconteceu foi que eu peguei, né, os meus alunos aí, dei aula para eles no particular e assim foi indo. Tava falando do nome, né? Do nome da escola de ninjas. Então assim, como que eu faço para explicar? Ô Raio, como que eu faço para explicar para uma pessoa leiga ou para um pai de aluno, né? Como que é a linguagem mais simples para eu falar com as crianças, por exemplo? Aí eu falei assim, poxa, se aqui na porta, eu ainda não tinha placa aqui no dojo, tá? Não tinha placa, mas eu ficava imaginando uma pessoa leiga, como que ela reagiria, o que ela pensaria se ela passasse aqui na frente e visse escrito apenas assim, ó, Bujinkan Budo Taijutsu ou Bujinkan Ribeirão Preto Ninjutsu. A pessoa não ia entender nada. O que significa isso, né? Foi da onde eu tive a ideia. Falei assim, quer saber? Vamos criar um logo bem chamativo que fala diretamente com as pessoas, principalmente com as crianças também. Foi daí onde eu tive a ideia, né, de juntar as duas coisas. Por quê? Porque a Bujinkan ensina as 9 escolas, não é? E o nosso dojo, ele tem um nome em japonês. O nome é Kotatsu Dojo. Tá vendo o tigre ali, ó?
É um presente que eu ganhei do Sensei Higashi. E o tigre, ele representa o nome do nosso dojo, que é Kotatsu. O que é Kotatsu? Kotatsu é tigre mestre. Foi um nome que foi dado pelo meu antigo professor. Antigamente, meu dojo tinha outro nome. Era Fudoshin. Que está escrito lá em cima, aqui, ó. Quando eu fui para o Japão, eu pedi para o Sensei escrever Fudoshin, que era o nome do meu antigo dojo, né? Depois eu troquei de Sensei, o Sensei pediu para mudar o nome, aí eu mudei para Kotatsu Dojo, né? Então, Fudoshin é um conceito que depois eu conto para vocês mais sobre isso. Eu acho que vai uma live inteira só para falar desse conceito aqui, tá joia? Então, eu falei, vou criar um nome que vai falar diretamente com a pessoa. A pessoa vai passar ali na frente, ela vai entender o que é e ela vai ficar curiosa para entrar para saber o que é. E foi da onde eu tive essa ideia da escola de ninjas, né? Então, se vocês verem a logo, né? A logo da escola de ninjas, ela tem o tigre, que é o Kotatsu, né? O Ko de tigre, tem as shurikens aqui. E fala abertamente, né? Porque a Bujinkan nada mais é do que a reunião das 9 escolas. Então, todas as 9 escolas, mesmo que elas sejam de arte samuraica em alguma delas, o ninjutsu está dentro das escolas samuraicas também. Então, são escolas ninja. Entendeu? Foi daí que saiu o nome. A nossa proposta é ensinar desde criança dos 3 anos de idade até o adulto, independente da idade, tá? Não tem diferenciação de idade aqui. Eu começo com 3 anos com as crianças, porque é a idade que eu percebi que dá pra gente começar uma boa aula para ter um bom rendimento da criança, tá? Eu tenho crianças que já começaram antes disso? Tenho. E elas estão treinando até hoje? Estão. Meu filho é um exemplo, tem o Léo, tem várias crianças aqui que começaram com 2 anos e meio e tal. Mas é assim, eu peço para os pais trazerem para fazer um teste com a criança para ver se ela vai receber bem o treino. Por quê? Porque é um período bem crítico para a criança de adaptação, tá? Uma hora eu falo mais sobre isso, tá? Que é muito importante para os professores saberem dessa questão da idade, principalmente quem dá aula para criança. Tem que conhecer bem essas faixas etárias aí, porque você tem um salto de 3 em 3 anos, a gente percebeu que tem um salto aí de evolução aí. E a gente faz a nossa faixa etária de 3 em 3 anos por causa disso, tá? Uma hora eu explico melhor para vocês. Mas a ideia da escola de ninjas, minha, sempre foi assim, ensinar aquilo que outros dojos não estão ensinando, que fazem parte da Bujinkan. Então, por exemplo, o ninjutsu tem muita acrobacia. Só que ninguém ensina acrobacia. Fala, poxa, mas eu gosto dessa parte acrobática, eu gosto de treinar isso, eu treinei isso bastante, né? Quando era mais novo. E por que os dojos não ensinam isso? Falta de prática? Falta de aprendizado? Não, no meu dojo eu quero fazer diferente. Eu quero ensinar tudo, a raiz do ninjutsu para todo mundo, certo? Principalmente para as crianças, né? Então essa parte acrobática ela é muito trabalhada para as crianças. Por quê? Porque as crianças precisam desenvolver mais o corpo. Os adultos que querem treinar acrobacia, a gente tem toda a condição aqui, vocês conhecem o dojo, vocês estão vendo nos vídeos, vocês sabem que tem a condição total para um adulto treinar acrobacia também. Porém, o interesse deles não é tanto pela parte acrobática, certo? É o interesse que vem mais das crianças, então a gente foca mais esse ensinamento para as crianças, tá bom? Enfim, eu fui atrás de tudo que precisava para dar um bom treino, né? Pode ser também, né? Falta de coluna, falta de joelho, né? Os adultos preferem treinar mais técnica, mas é muito legal as acrobacias, né? E aqui dá para treinar tranquilamente, tá? Vocês veem, né? Os colchões que a gente tem, vou virar aqui só para vocês verem. Os colchões, os equipamentos que a gente tem aqui. Todos os equipamentos aqui, eles possibilitam que qualquer pessoa possa treinar de forma segura, porque o mais importante é você treinar de forma segura,
tá? Que seja preservado a sua coluna, seja preservado o seu joelho, né? Então, eles treinam caindo nos colchões, tá? Sem malefício nenhum para o corpo deles, tá joia? Então foi assim, através dessa ideia de ensinar às crianças, principalmente essa parte acrobática, que saiu a ideia de fazer a escola de ninjas, né? E aí, o que a gente precisava fazer era equipar a escola de ninjas. Então, equipar através de equipamentos de proteção, equipamentos para ajudar no treinamento, ajudar a fazer bons exercícios, porque parte acrobática precisa de equipamento específico, e todos os equipamentos, eles são equipamentos da ginástica olímpica, tá? Então são equipamentos específicos, tá joia? Então precisa ter a técnica, né? Eu aprendi a técnica muitos anos atrás, eu aprendi a técnica, né? Eu treinei também a ginástica olímpica, então eu aprendi a técnica para poder ensinar para eles. O ninjutsu, ele não é exatamente uma ginástica olímpica, mas ele tem todos as formas da ginástica olímpica básica estão dentro do ninjutsu, como mortal para frente, mortal para trás. Eu já mostrei alguns vídeos para vocês, alguns professores fazendo técnica, fazendo mortal, fazendo estrela sem mão, né, para sair de ataques, né? A flexibilidade é muito importante, né? Vocês veem as crianças treinando hashi. Hashi é aquela ponte, né, para trás, que fortalece a musculatura das costas, né, dá força de impulsão para eles também. Então toda essa parte acrobática, ela está já dentro do ninjutsu, não fui eu que coloquei, tá bom? Eu apenas ensino, o que a gente faz aqui, na verdade, é treinar o ninjutsu raiz, treinar aquilo que outros dojos não ensinam, e infelizmente não ensinam, né? Até deixo aberto aqui para os professores de outros dojos que quiserem fazer treinamento com a gente. O dojo está aberto para isso também, para que eles possam fazer treinamentos para poderem ensinar os seus alunos essa parte acrobática. Deixo aberto aqui para quem quiser, tá bom? Só procurar a gente aqui, que a gente passa treinamento para professores também, tá bom? Então, pessoal, a escola de ninjas, ela nasceu dessa forma, ela nasceu assim. Nasceu do desejo de ensinar crianças, do desejo de ensinar adultos, o ninjutsu raiz, ninjutsu presente na Bujinkan, ninjutsu raiz, e que nós possamos treinar tudo, né? Até mesmo tem muitos dojos que não treinam shuriken, não treinam arco e flecha, por exemplo, e tudo isso está dentro do ninjutsu, né? E por que não treinar? Né? Por que não buscar o conhecimento? Então é importante, né? Então a parte mais importante da Bujinkan, do ninjutsu, é você sair da sua zona de conforto e ir até onde está tendo seminário, principalmente viajar para outros países onde tem, viajar para outras cidades, né? Quando tem seminários aqui no Brasil, eu sempre viajei para todos os lugares aí onde tinha seminário para poder participar. Hoje, além de viajar, eu trago Shihans aqui para o dojo, para poder proporcionar para os alunos, né, isso, né? Porque é muito importante essa prática, né? Teve o seminário agora do Sensei Higashi, e vocês precisavam ver como que os alunos ficaram assim maravilhados de ver outro professor, de ver a técnica de outro professor, de ver a didática de outro professor. Traz uma energia, renova a energia das pessoas, minha, dos alunos e de todo mundo. Então o que faz na Bujinkan? Nós não temos competições, né, como algumas pessoas já perguntaram, nós não temos competições na Bujinkan. O que nós temos na Bujinkan são seminários para que nós possamos aprender mais. Nesses seminários nós aprendemos variações de técnicas, conceitos, a gente se aprofunda em conceitos marciais que estão dentro da Bujinkan. Esses conceitos são a parte mais filosófica e talvez a parte mais importante dentro da Bujinkan. Porque as técnicas, elas são simples de você aprender. Apesar que são muitas técnicas, né? São centenas de técnicas, porque você imagina, a gente tem 9 escolas. Dentre essas 9 escolas, 6 escolas, elas são escolas com técnicas descritas. As outras não têm técnicas descritas, pelo menos eu não treinei técnicas distintas dessas 3 escolas, tá? Mas elas estão presentes dentro da Bujinkan, em forma conceitual e tudo mais. Então, dentre as 9, a gente tem 6 escolas que são enormes. Parte de armas, parte técnica. A média é de 3 a 4 níveis para cada escola de técnica.
3 a 4 níveis. Cada nível, você imagina 12 técnicas a 15 técnicas, 18 técnicas cada nível. Então faz as contas aí quantas técnicas mais ou menos tem. Tem escolas como Takagi e Kyokushin Ryu que tem muito mais de 5 níveis de treinamento. Então são escolas muito grandes. Isso eu estou falando da parte sem arma. Ainda tem as armas que estão presentes nessas escolas. Então são muitas técnicas. O primeiro nível de Bojutsu tem 25 técnicas. Só o primeiro nível. Então é muito material para estudar? Muito material para estudar. O bom é que você aprende, além as técnicas, elas te trazem estratégias de luta, estratégias de combate, e essa estratégia, quando você assimila ela, você consegue usar, por exemplo, uma técnica de bastão, você consegue usar em qualquer coisa, você não precisa ter exatamente um bastão na sua mão para você usar. E mesmo a técnica de bastão, você consegue fazê-la sem o bastão também. Mas para isso, você tem que ter um bom professor que te orienta e que te ensina a colocar essa prática das armas sem arma. Tá joia? Pessoal, foi assim que nasceu a Escola de Ninjas, dessa forma. Começando lá no passado, da dificuldade, vocês viram aí, eu falei, né? Da dificuldade de não ter aluno, de todos os meus alunos que vinham, as pessoas que vinham procurar o ninjutsu eram desviadas para o judô, né? Porque o professor de judô, ele desviava elas para o judô e acabava que eu não conseguia nem conhecendo essas pessoas, né? Sim, eu vou fazer outras lives aí falando, né? Hoje é a primeira live, tá? Eu vou fazer lives a semana toda falando de diversos temas, né? Só para não perder aqui o que eu estava dizendo, né? A dificuldade no começo, tudo é difícil, tá, pessoal? Não que vai ser mais fácil depois, não que não vai ter dificuldade depois, mas no começo, para quem é professor, para quem quer abrir seu dojo, já saiba que vocês têm que estar pronto para a dificuldade. Esse é o normal, tá bom? O normal é esse. Então, na dificuldade de ter aluno, na dificuldade de chegar os alunos até mim, eu não conseguia nem ver essas pessoas que queriam treinar, conhecer o ninjutsu, porque elas eram desviadas para o judô. Então eu não conseguia nem ter acesso a essas pessoas. Mas olha como foi boa essa dificuldade, porque foi essa dificuldade que me fez sair da minha zona de conforto, porque tá numa academia lá, que você fica dando aula só 2, 3 vezes na semana, naquele horáriozinho lá, de certa forma cria-se um conforto para você, né? Então essa indignação me fez sair da minha zona de conforto e procurar abrir um dojo. E dali para diante eu comecei a andar com as minhas próprias pernas. E quando você começa a andar com as suas próprias pernas, você vai ver a verdadeira dificuldade que existe. Mas o caminho é recompensador, tá? Hoje, né, nós temos aí centenas de alunos aí, e brevemente teremos mais centenas de alunos aí espalhados pelo Brasil. Reconheço para vocês que há um desejo muito grande de nós levarmos a Escola de Ninjas para outras cidades, e na hora certa nós faremos isso. O que precisa hoje para nós levarmos a Escola de Ninjas para outra cidade? Quem pode me dizer? Comenta aqui. É uma coisa principal aí. Principal para se levar a Escola de Ninjas em outras cidades é ter mais professores. Por isso que a gente está começando com um treinamento online. Nós vamos, a partir dessa semana aqui, essa semana aqui agora é a última semana de treino aqui no dojo, a gente vai entrar num período aí de férias escolares no dojo, né? Muitas crianças, muitos pais estão viajando agora, então a gente vai ter 15 dias de férias, as crianças vão ter 15 dias de férias. Nós aqui, exatamente, formar outros professores. Então nós aqui, nós vamos ficar 15 dias gravando esse material online, esse curso online. Por quê? Porque nós queremos formar mais professores, tá joia? Nós queremos formar mais professores. Então eu queria que você agora escrevesse aqui da onde você fala,
E se você gostaria que tivesse escola de ninjas na sua cidade, comenta aqui da cidade que você fala. E se você gostaria que a escola de ninjas chegasse na sua cidade, comenta aqui embaixo, por favor, para mim. O Tito, ele já dá aulas aqui no dojo sob a minha supervisão, tá? Ele tem uma turma aqui no dojo, no horário, né, numa turma Kids, e ele dá aula sobre a minha supervisão. Ele dá aula e eu assisto ele dar a aula, né? São Paulo, capital, sim. São Paulo é uma cidade assim que está no nosso radar, tá? Estado do Pará, legal. Belém do Pará, joia. Então, o Tito, ele dá aulas assistidas, tá? Porque o Tito, ele é Atibaia, ele não é um professor ainda, né? Ele não é São Bernardo, joia. São Paulo em peso, né? Macapá, legal, joia. Então, o Tito, ele dá aulas assistidas, né? O Tito está em treinamento, né? Então faz parte dos professores, né? Das pessoas que vão dar aula, passar por esse estágio de treinamento. Então aqui eu consigo assisti-lo dando aula, né? A gente tem um cronograma de aulas, ele segue o cronograma, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cronograma de aula. Esse cronograma é para o professor, né, entender para onde que ele vai, o que ele vai fazer na aula, o que ele vai passar na aula. Ele tem treinamento comigo antes, ele acompanha as outras aulas anteriores, e eu vou ajudando ele na metodologia, passando a metodologia para ele, ensinando para ele como ensinar outras crianças, né? Porque, por exemplo, nós temos crianças aqui que são autistas, e nós ensinamos também crianças autistas. Então, tem crianças que têm algumas falhas de comportamento, de falhas motoras, né, que tem algumas dificuldades, né? Então nós atendemos crianças de todo tipo, tá joia? E vocês acreditam que uma outra coisa que nós descobrimos ensinando as crianças, que principalmente Recife, Pernambuco, muito bom. De que cidade nós estamos falando? Nós estamos falando de Ribeirão Preto. Sim, para dar aula você não precisa exatamente estar na faixa preta. Você pode estar ali próximo ali da faixa preta para você poder dar aula, certo? Com a supervisão de um responsável, de um professor faixa preta, tá joia? Então o nosso curso online, ele vai atender, além das pessoas que querem aprender à distância, ele vai atender principalmente Itália, aí, pessoal da Itália aí. Então, o nosso curso online, ele vai atender as pessoas que querem praticar o ninjutsu à distância, mas também ele vai formar novos professores, tá joia? Então, a gente vai gravar mais de 350 vídeos agora em 15 dias, para você ter uma ideia. O dojo vai fechar só para isso. Vai fechar e a gente vai ficar 15 dias gravando esse conteúdo todo aí para vocês aí, para que vocês possam... Ribeirão Preto, nossa casa. A gente está essa semana aqui, tá? Em aula ainda, e a gente vai fazer um período de 15 dias de férias, tá bom? Só mandar um direct aqui que a gente te fala. Então a gente vai estar fazendo esse curso. O curso começa, como eu falei, na próxima semana, né? Eu vou estar gravando vocês, eu vou mantendo vocês atualizados aí, vou mostrando algumas coisas do que a gente vai estar fazendo para vocês aqui. O curso vai ser um curso assim muito didático, com muitos vídeos, e o mais importante, vocês que vão fazer o curso, vocês vão ter acesso direto comigo, tá? A gente vai ter um grupo, vocês vão ter acesso direto comigo, a gente vai fazer lives fechadas entre a gente, lives treino, eu vou mostrar para vocês. Pernambuco, muito bem, obrigado. A gente vai fazer lives fechadas aí com o pessoal que vai fazer parte, e a gente toda semana vai ter essa proximidade aí, tá certo? Então, pessoal, eu vou deixando vocês por aqui, não vou deixar a live muito longa hoje,
Amanhã eu volto para a gente conversar mais um pouquinho sobre a Bujinkan, sobre as histórias da Bujinkan, né? Amanhã eu gostaria de começar falando para vocês sobre a história daquele senhor que está ali, ó. Começando pela história de Takamatsu, tá joia? Então a live de amanhã vai ser sobre a história de vida de Takamatsu. Eu vou falar sobre ele amanhã, tá bom? E por favor, mandem para mim o que vocês querem que eu falo sobre, né? Porque a gente vai fazer várias lives aí e eu quero saber de vocês o que vocês querem que eu diga, tá joia? Que tipo de assunto que vocês querem que eu diga? Eu vou falar sobre Takamatsu, vou falar sobre Hatsumi, uma live sobre Hatsumi, vou falar sobre a Bujinkan, falar sobre os treinos na Bujinkan, falar também como são os treinos aqui no dojo, tá joia? Sobre as curiosidades que vocês tiverem aí, a gente vai falando aí, exatamente. O tigre da Mongólia, você sabe que tigre da Mongólia era um dos apelidos que Takamatsu teve. Takamatsu teve vários apelidos ao longo da vida dele. Nem sempre ele era tigre da Mongólia, ele já foi o bebê chorão. Tudo começou com o bebê chorão. E olha onde que o bebê chorão foi parar. Se não fosse o pai dele, hein? Calma que essa história eu só conto amanhã. Pessoal, um forte abraço aí, bom dia para vocês, boa semana e a gente se vê mais tarde aí, aqui no Instagram e amanhã na live. Forte abraço.